Paz e alegria, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Seja bem-vindo ao canal. Mais esse dia em que nós vamos meditar o Evangelho, que nos nutre, que nos ajuda na nossa conversão. É Marcos, capítulo 6, de 34 a 44. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Vamos lá, vamos ajudar a divulgar para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. O Evangelho diz assim: Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos diante aqui de uma cena no Evangelho que mostra Jesus sentindo compaixão porque viu uma multidão que era como ovelha sem pastor. Jesus sente compaixão, se comove porque vê aquela multidão como ovelha sem pastor, e os discípulos ainda por cima chegam com ele querendo se livrar desse problema, querendo se livrar dessas ovelhas sem pastor e não querem assumir a responsabilidade do pastoreio com essas ovelhas. Existem muitas realidades assim, com os filhos que são ovelhas, com tantas e tantas pessoas que necessitam do cuidado. E Jesus se comove e vê que são como ovelhas sem pastor, porque ele sabe que o destino da ovelha sem o pastor é a morte. A ovelha não consegue sobreviver sem os cuidados do pastor para se alimentar, para se higienizar. Ela não consegue se livrar das garras do lobo sozinha, sair de um abismo sozinha, ela não consegue. A ovelha necessita do pastor para tudo. Até para comer ela precisa do pastor. Ela precisa do pastor até para livrar ela de comer uma erva envenenada. Por isso o pastor tem aquele cajado encurvado para puxá-la pelo pescoço quando vê que ela está comendo alguma erva envenenada. Precisa do pastor para tosquear ela, porque se a lã dela cresce demais, ela não sabe, ela não consegue tirar a lã sozinha. E aí ela fica uma bola grande e ela não consegue encostar a boca para se alimentar. Ela não consegue voltar se ela descer uma ladeira, um abismo, ela não consegue voltar sozinha. A ovelha necessita, ela é míope, ela não consegue enxergar o rebanho. Se ela se afasta um pouco do rebanho, ela já não enxerga mais o rebanho para poder voltar. Ela precisa da voz do pastor, ela é guiada por esta voz ou pelo cheiro do pastor, pela limitação física que ela tem na sua visão. Ela necessita para tudo. Sem o pastor ela vai morrer. Então Jesus se comove porque vê aquela multidão. Se elas não tiverem alguém que cuide delas, elas vão morrer. Se não tiver pessoas que assumam a responsabilidade para com elas, elas vão morrer. E quantas realidades estão assim? Quantas pessoas estão querendo, por livre, espontânea vontade, querendo viver sem os cuidados de um pastor, querendo viver na rebeldia, distantes do rebanho, por exemplo. Quantas estão afastados da igreja, distantes do rebanho e não sabem os perigos que correm? E então Jesus se comove, Jesus se importa com essas ovelhas. Jesus vê que elas necessitam dele. E aqui ele pede a colaboração dos discípulos. Mesmo sem muita logística, Jesus pode ajudar, sem muitas coisas. Aqui só tinha 5 pães e 2 peixes, os discípulos estavam preocupados com a logística maior.
Não, Jesus ele consegue se organizar, nos organizar. Aqui essa organização inclusive nos lembra lá o povo no Antigo Testamento, lá no deserto, quando foi organizado as tribos, enfim. É um Deus que está cuidando. Jesus é esse que vem cuidar desse povo que está descuidado. E Ele quer contar com a nossa colaboração, como discípulos que somos. Talvez você que está ouvindo aqui esteja como esta ovelha desgarrada, como ovelha sem pastor. Volte para o rebanho, não abandone o rebanho, porque no rebanho você vai ter os cuidados do pastor. As ovelhas brigam, as ovelhas se desentendem, as ovelhas são rebeldes, são limitadas, sim, mas elas precisam estar com o pastor. Elas precisam permanecer no rebanho. Elas precisam. Aqui nós vamos ver nesse evangelho que esse pastor ele nos alimenta. Ele não nos deixa sozinhos, como o Salmo 22 diz. Em verdes prados ele nos conduz, ele nos leva a descansar, ele nos alimenta, ele não nos deixa famintos, ele está sempre intervindo com a sua providência. Confie nesse pastor, não abandone esse pastor, deixe ser cuidado e também seja instrumento para cuidar de outros também, que tanto precisam. Que o Senhor nos ajude. Aqui nesse evangelho também achei uma coisa interessante. O evangelho traz o número 12 para lembrar as 12 tribos de Israel, o povo que precisa ser unido, porque o povo estava desunido, as tribos estavam desunidas. Então nos lembra o sistema, o que Deus criou para que o povo vivesse. Mas o Senhor também pede para recolher os cestos, os alimentos que sobraram. O Senhor não gosta de desperdício. O Senhor quer nos alimentar. O Senhor quer que também a nossa colaboração para não faltar. O Senhor quer a nossa colaboração em todos os sentidos. E nós não podemos desperdiçar nem alimento e nem o nosso tempo com tantas coisas que não levam a nada. O nosso tempo precisa ser bem utilizado para ajudar os outros. Assim como os alimentos não podem ser desperdiçados, e nosso tempo também não pode ser desperdiçado. Que nós possamos então, com o nosso coração aberto, acolher esta mensagem e nos colocar como ovelhas, mas como ovelhas que têm um pastor, que deixam-se ser conduzidas por esse pastor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.